Boa noite, veja no Jornal da Câmara de hoje. Parlamentares comemoram anúncio de ampliação da capacidade de produção da BS Bios. Quero aqui parabenizar a BS Bios, quero aqui parabenizar os seus diretores, na pessoa do Dr. Erasmo Batistella, que o resultado veio agora. Nós teremos aí um aumento em torno de 33% da produção do biocombustível, tendo uma aproximação de 15 milhões de ICMS para o município de Passo Fundo. Matheus Wesp apresenta documento de apoio à reforma política e à PEC que institui o parlamentarismo no Brasil. É importante frisar que o parlamentarismo não é a solução para todas as mazelas, até porque a corrupção é da natureza do homem que é corruptível. Agora, se nós adotarmos regras mais racionais e que diminuam as probabilidades de tentações de corrupção por parte dos agentes políticos, nós daremos um grande passo para pelo menos melhorar o nosso sistema político. Saul Spinelli sugere criação de ambulatório de rua. A ideia é utilizar um veículo para fazer atendimento itinerante, especialmente aos moradores de rua. Projeto de lei autoriza transporte de animais em coletivos urbanos. A gente coloca de pequeno a médio porte, dentro da classificação de peso, que hoje a gente vê 10 quilos que possam ser transportados também na sua caixa de transporte devidamente acondicionado. Fundada em 2005, a BS Bios já se consolidou em Passo Fundo. Atualmente produz 216 milhões de litros de biodiesel por ano, mas na última semana anunciou que vai ampliar a sua capacidade. Isso porque a empresa recebeu a licença da Agência Nacional do Petróleo e Gás Natural. A previsão é de um aumento de 33%. Assim, dos atuais 216 milhões de litros de biodiesel, a empresa está autorizada a produzir 288 milhões por ano. O presidente do Legislativo comemorou o anúncio e lembrou a aprovação do projeto de lei que permitiu o uso do terreno onde a empresa está instalada como garantia em financiamentos. Eu lembro-me que quando o projeto veio para a Câmara de Vereadores e houve um debate amplo com a sociedade, onde a Câmara foi cobrada de ter tirado a inabilidade de uma área, né? E a resposta veio rápido. Eu quero aqui parabenizar a BS Bios, quero aqui parabenizar os seus diretores, na pessoa do Dr. Erasmo Batistella, que o resultado veio agora. Nós teremos aí um aumento em torno de 33% da produção do biocombustível, tendo uma aproximação de 15 milhões de ICMS para o município de Passo Fundo, a geração de emprego. Então foi uma resposta rápida que a própria empresa deu para a cidade de Passo Fundo, dizendo que ela veio para ficar, que ela está aí, gera hoje mais de 500 empregos e nós vamos continuar gerando emprego. Então eu sinto muito feliz que a Câmara de Vereadores de Passo Fundo foi e protagonizou esse debate amplo, dando todo o apoio então para a BS Bios. Quem comemora são todos os passofundenses e a nova geração de empregos que nós teremos aí com essa ampliação. O líder do governo na casa também falou da aprovação da matéria em janeiro deste ano. Alex Necker destacou o aumento na geração de emprego e renda que a empresa provocará. Sempre importante a gente destacar que um empreendimento que tem como sede a cidade de Passo Fundo, quando registra um bom momento, deve ser comemorado por todos, porque representa a vitória de uma empresa que tem, como eu já disse, está sediada no nosso município e por isso leva o nome de Passo Fundo para todos os lugares. Segundo, demonstra que aquele movimento que nós fizemos no início do ano, que foi de aprovar um projeto que até gerou uma certa polêmica em virtude de um momento de uma outra empresa que estava sediada no município, foi acertado. Então, a Câmara de Vereadores, a partir do projeto que veio do Executivo, soube de forma madura e responsável avaliar aquele momento histórico, possibilitou a empresa buscar no mercado uma capitalização importante e que agora resulta num anúncio muito importante para a cidade. Porque, como tu mesmo disse, gera mais empregos, gera mais renda, o crescimento da empresa representa um aporte financeiro maior para os cofres públicos e, em contrapartida, representa um capital maior a ser investido pela administração em várias áreas que são necessárias. Educação, saúde, segurança, as melhorias que o município precisa. Então, está mais do que registrado que aquele momento de reflexão que a Câmara de Vereadores fez e que a maioria dos colegas soube entender e dar o voto favorável, repercutiu
de forma breve, rápida, já no desenvolvimento da cidade. Então, fica aqui, da minha parte, um agradecimento ao conjunto dos colegas que votou favorável ao projeto e também o desejo de que a empresa possa produzir ainda mais no município de Passo Fundo e trazer mais benefícios para a nossa cidade. Na tribuna do Parlamento Municipal, outros vereadores comemoraram a notícia. Veja parte dos discursos. Isso, para Passo Fundo, é uma grande notícia, ainda mais que estamos entrando na semana de aniversário do município, e nada melhor do que começar a semana de aniversário do município com um presente desses. A BS Bios já vinha anteriormente, quando estava pleiteando essa licença para ampliar a sua capacidade, já vinha fazendo investimentos na sua matriz, aqui em Passo Fundo, na sua fábrica, investimentos esses que chegaram a ultrapassar os 10 milhões de reais, vereador Renato Tchecker. E com essa ampliação agora, com essa possibilidade, essa nova fase que a empresa BS Bios vai passar aqui em Passo Fundo, ela vai adicionar mais de 200 milhões de reais ao seu faturamento anual. Isso, só para que os senhores tenham uma ideia, vai superar em retorno para o município, dentro de um ano, em torno de 24 milhões em ICMS. Então, que grande notícia para Passo Fundo, mais 24 milhões que entram, vereador Rufa, para o caixa da prefeitura, a partir desse momento que a BS Bios amplia a sua capacidade produtiva aqui em Passo Fundo. Elevando a sua capacidade de articulação com os fornecedores, com os produtores, elevando a sua capacidade na geração de empregos e, obviamente, aumentando, possibilitando mais renda aos passofundenses. Mas, mais do que isso, é que, a partir dessa notícia e do início do aumento da produção, a empresa BS Bios possibilitará o aumento da arrecadação tributária, o aumento da sua contribuição no ICMS, e que isso lá no bolo final, que implica no orçamento local, no orçamento de Passo Fundo, com certeza nós vamos ter um ganho significativo, um ganho a justificar, senhores vereadores de comunidade, todos aqueles investimentos que foram protagonizados pelo poder público lá em 2005, no início da gestão do prefeito Dipp. Essa empresa que começou a produzir as suas seus primeiros litros, né, de biocombustível ainda em 2007, completou 10 anos de atividade aqui em Passo Fundo, na nossa região, e é a maior empresa de biocombustível do país. Você já se sentiu frustrada como mãe? O Câmara Mulher desta noite vai falar sobre este assunto. A convidada é a neurocoach Bruna Macarini. Eu sei que a gestação é um momento maravilhoso, a minha gestação, por exemplo, foi perfeita, eu não tive nada. Então, assim, a gente pensa, por que a gente vai buscar informações que talvez não sejam tão legais se está tudo tão bem? Mas é importante. É importante a gente saber as coisas que podem vir a acontecer quando a gente trouxer o bebezinho para dentro de casa, para não ser aquele impacto tão forte, porque já é impactante logo que tu chega em casa no primeiro dia. E aí, no decorrer, principalmente uma mãe de primeira viagem, no decorrer do tempo, as coisas vão surgindo e são difíceis. Então, se tu já tem aquele conhecimento do que tu pode fazer, do que pode ser feito, é muito melhor. Tu se sente mais segura. Não que seja a teoria seja o principal, porque é na prática que a gente aprende, né? Mas seria muito importante que tivessem essas informações e que as mulheres soubessem que tudo o que está acontecendo é normal. E depois do intervalo, você acompanha outras informações do Parlamento Municipal. Contribua com o pedágio da APAI de Passo Fundo, sábado, dia 26 de agosto, das 9 da manhã até as 3 horas da tarde no centro da cidade. Colabore com a inclusão de 350 usuários. Amor, essa conta de energia não é nossa. Não é mesmo, é do vizinho. Tá muito mais barata que a nossa. Pois é, eles ainda têm ar-condicionado. É. Bom dia, criança. Mas eles não deixam o ar ligado à toa. É, e eles fecham tudo quando ligam, né? Mesmo assim, filho, ar-condicionado gasta muito. Pois é, a nossa devia ser bem mais barata. É isso aí, Cleide. A partir de hoje, nosso consumo vai ser mais consciente. Ai, olha onde tem bastante energia acumulada. Olha isso aqui. Consumo consciente de energia. Use o bom senso. Governo Federal.
Já está tramitando na Câmara de Vereadores a moção que apoia a reforma política e a PEC que institui o parlamentarismo no Brasil. O documento é de autoria de Matheus Wesp. É importante frisar que o parlamentarismo não é a solução para todas as mazelas, até porque a corrupção é da natureza do homem que é corruptível. Agora, se nós adotarmos regras mais racionais e que diminuam as probabilidades de tentações de corrupção por parte dos agentes políticos, nós daremos um grande passo para pelo menos melhorar o nosso sistema político. Até porque, seria oportuno salientar, não existe de fato, e até provocaria os telespectadores a me darem uma resposta em contrário, nenhum presidencialismo no mundo que funcione. Mesmo os Estados Unidos, que muitas pessoas e muitos constitucionalistas afirmam ser um país presidencialista por natureza, não tem em nada semelhança com o nosso Brasil ou com nenhum país presidencialista da América Latina, até porque nos Estados Unidos nós não temos uma administração pública, não temos um governo público que atue como, por exemplo, nós temos na América Latina. A sociedade lá é totalmente privada, nós não temos lá nem INSS ou nem um sistema de previdência pública. Então, quando nós entregamos em países aqui, por exemplo, da América do Sul, tamanhas funções de Estado e administração para partidos políticos vinculados ao governo, é evidente que a corrupção é 100% perceptível, certa, e é por isso que eu acredito que um sistema político parlamentarista é a solução para nós mudarmos a política. De acordo com Matheus Wesp, o parlamentarismo evita a concentração das funções de Estado, governo e administração nas mãos do chefe do Executivo, como ocorre atualmente. Sempre é oportuno salientar que o nosso presidencialismo é um sistema corrupto e corruptor. Nós podemos observar hoje mesmo, até pela condenação do ex-presidente Lula, que o que nós observamos ali não é nem uma corrupção no sentido de captação de recursos para uso próprio, é um esquema de corrupção que trabalha dentro da máquina pública para poder possibilitar o funcionamento da máquina pública. E isso não é, claro, importa observar uma característica só do Partido dos Trabalhadores. É importante nós não sermos parciais nesse momento. Inclusive o próprio PSDB ou o PMDB ou outros partidos trabalham na mesma lógica, utilizando muitas vezes a administração pública, seja no âmbito municipal, estadual ou federal, como moeda de troca para a composição de maiorias nos poderes legislativos, através, claro, da troca de cargos, de secretarias, de ministérios, de CCs, como comumente o cidadão costuma indicar, ou muitas vezes pela compra até e propina de dinheiro puro, que aí acaba desvirtuando totalmente a soberania popular, já que as maiorias parlamentares, ao invés de representarem aquilo que o povo deseja, acabam representando interesses espúrios. E no caso aí, como já citei o caso do ex-presidente Lula, é oportuno salientarmos que o sistema leva a essa corrupção, porque de fato um sistema que concentra nas mãos do Poder Executivo as funções de chefe de Estado, chefe de governo e chefe da administração, sendo que são funções completamente distintas. Só para citar, o chefe de Estado controla as Forças Armadas, sanciona e veta as leis, nomeia os ministros da Corte Suprema, trata da diplomacia e da relação do Brasil com os outros países, ou seja, funções que devem ser exercidas por um estadista, uma pessoa que não tenha vinculações partidárias. Ninguém seria louco, é claro, de entregar as Forças Armadas para um partido político. Mas, ao mesmo tempo, esse chefe de Estado é a mesma pessoa que chefia um governo, que chefia uma máquina pública, uma administração que é vinculada a um partido político. Então, há totalmente uma cooptação do Estado, da administração pública por partidos políticos. E isso ocorre repentinamente a cada 4 anos, independente do partido. É um sistema que não produz governabilidade e estabilidade. Em 2011, a implantação do ambulatório de rua foi instituída pela Política Nacional de Atenção Básica. Mas, em Passo Fundo, o serviço ainda não existe. Desta forma, o vereador Saul Spinelli sugeriu ao Poder Executivo a sua criação. A ideia é utilizar um veículo para fazer atendimento itinerante, especialmente aos moradores de rua. O socialista explica. Nós estamos se somando a um esforço que o Executivo já está fazendo, junto com a Faculdade Federal e junto com outras entidades. Dr. Júlio Stobe, Dr. Luiz Arthur Rosa Filho, secretário do município, Dr. Júlio Stobe, diretor médico do Hospital São Vicente e também diretor da Faculdade Federal. A ideia é nós ter um equipamento, um veículo dotado de profissionais, de estrutura para ir até as pessoas em situação de rua, pessoas em situação vulnerável, que precisam de um atendimento médico, psicológico, de uma abordagem necessária. Então essa nossa ideia, ela veio da conversa com algumas pessoas que trabalham nesta área, e eu destaco aqui o Mauro Moreira, que foi coordenador da abordagem, o Marcos Guru, que hoje coordena a abordagem, que trabalha no Centro Pop, e de pessoas que estão
vivendo ou viveram esta realidade e sabem da importância de ter um ambulatório de rua. Isso já está previsto no SUS, Sistema Único de Assistência Social, e no SUS, Sistema Único de Saúde. Acho que vai ser um avanço para Passo Fundo e nós, como vereador, estamos engajados junto com o Stob, junto com o Luiz Arthur, para que isso se torne realidade em Passo Fundo. Segue tramitando na Câmara Municipal o projeto de lei que autoriza o transporte de animais domésticos de pequeno ou médio porte nos coletivos urbanos. A proposta é de iniciativa do vereador Rafael Colucci. Permitir que as pessoas possam levar os seus animais de estimação que estejam doentes ou que tenham que fazer uma consulta ou simplesmente vacinar. Claro, simplesmente a gente não vai estar colocando um projeto de lei para sair que todo mundo carregue seus animais desenfreadamente dentro do coletivo urbano sem ter uma regulamentação. Se você vê ali que a gente coloca de pequeno a médio porte, dentro da classificação de peso, que hoje a gente vê 10 quilos que possam ser transportados também na sua caixa de transporte devidamente acondicionado, e que também vai permitir a um regulamento das empresas se devem ou não cobrar a passagem. No meu ponto de vista, não deve, mas vai ficar a decisão a cargo da empresa. Mas isso traz um benefício muito grande, porque a gente vê que muitas pessoas têm o seu animalzinho doente dentro do pátio e, tendo a oportunidade de ter esse serviço gratuito pelo município, não conseguem levar, dependem de carona ou dependem de táxi. Mas como a gente sabe, a realidade do povo e a condição financeira não permite que façam através dessas oportunidades de levar. Então a gente está criando esse projeto de lei para que possa criar um mecanismo das pessoas terem, pelo menos, conseguirem ter acesso aos serviços que são oferecidos. E não ao contrário do que acontece hoje, que muitos animais ficam nos cantos das casas ou nos pátios morrendo e sofrendo. O Jornal da Câmara desta noite está chegando ao fim, mas não podemos encerrar sem deixar uma mensagem, já que estamos na semana de atividades comemorativas ao aniversário de nossa cidade. A história de Passo Fundo está escrita nas ruas, em seu povo. Sabe aquela sensação de que os dias estão passando rápido e que não percebemos como os nossos filhos estão crescendo? Às vezes, parece que acontece a mesma coisa com a nossa cidade, que cresce a passos largos. Hoje, aos 160 anos, a paisagem mudou e mudou muito daquela Passo Fundo povoada pelo Cabo Neves. E como diz a música... Me perguntaram se eu sou gaúcho, está na cara, repare o meu jeito. Sou do Rio Grande, lá de Passo Fundo, trato todo mundo com muito respeito. Mas se alguém me pisar no pala, o meu revólver fala e o buchincho está feito. Mas se alguém me pisar no pala, o meu revólver fala e o buchincho está feito. Gaúcho de Passo Fundo não dobra a esquina quando vê o perigo.